Quando a gente fala de paixão e trabalhar com paixão, a motivação é outra. E nada mais justo de quem é apaixonado por automóveis ter o seu brinquedo. Essa BMW E36 1994, ela é um dos meus laboratórios e um dos meus brinquedos. Bom, primeiro vou me apresentar, eu sou o Christian, sou técnico mecânico, engenheiro mecânico automotivo, trabalhei como instrutor do Senai durante 7 anos. Hoje trabalho na Fueltech, a maior responsabilidade relacionada à área de educação, que é a divisão FT Education dentro da Fueltech. Desde muito pequeno, meu avô mecânico, meu pai mecânico, meu irmão trabalha com preparação automotiva há muitos anos, então isso está na nossa família muito forte. Quando a gente fala de paixão e trabalhar com paixão, a motivação é outra. E nada mais justo de quem é apaixonado por automóveis ter o seu brinquedo. E esse foi aí um dos meus brinquedos, na verdade, um dos que eu tenho há mais tempo, porque ele foi muito almejado e planejado, né? Todo o processo de não só de compra, mas também de execução do projeto. Tem muita coisa que dá para melhorar, não existe nada que seja 100% perfeito, mas essa BMW E36 1994, ela é um dos meus laboratórios e um dos meus brinquedos. A minha primeira memória ligada a automóveis está relacionado ao meu pai, que tinha um grande amigo aqui em Porto Alegre, que o sobrenome dele era Ferrari. Ele tinha uma oficina mecânica que trabalhava só com automóveis V8. E eu nunca me esqueço que, prévia a uma corrida que ia acontecer no Autódromo Internacional de Tarumã, de uma categoria chamada Fórmula 5000, onde andavam os motores V8, os carros V8 principalmente, né? Andava os Maverick, os Dodge. E meu pai fez o acerto de 2 Dodge a álcool na época, porque era muito difícil o acerto desses carros a álcool. Então ele modificou lá a taxa, carburação, comando, o próprio ponto de ignição, acertou esses carros. E a minha memória era estar em cima do caminhão antes da ida para o autódromo. Meu pai ligou os 2 carros e amornou os motores e acelerou. Aquele barulho parece que está na minha cabeça até hoje. Esse carro, ele está comigo há 14 anos, tá? Para entender um pouquinho melhor, ela é uma BMW 325 1994. Esse carro originalmente veio com motor 6 cilindros 2.5, que é o M50 B25, e tem um câmbio um pouco mais frágil do que esse que tem hoje, que é um câmbio Getrag 250. Esse carro, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um swap de motor e câmbio. Ele tem um motor, um S50 B30, um motor de M3 americano. Ele tem um câmbio ZF 315, que é um câmbio mais forte que é o mesmo da M3, o mesmo da 328. E um diferencial também de M3. E esse carro foi construído assim com muito carinho, desde o início assim do processo. Sempre a gente se preocupou muito em conceber algo que fosse prazeroso, durável e que me desse segurança. Esse carro, a pessoa que mais participou nesse projeto, sem dúvida, é meu irmão, o Diogo. Foi ele que construiu o carro, na verdade, porque eu não tinha o tempo e a mão de obra para poder executar, então meu irmão. Uma das coisas assim que me traz assim me remete um prazer muito grande foi que esse carro durante 1 ano e meio andou em diversas pistas do Rio Grande do Sul como um carro de track day. Eu nunca tinha guiado um carro tração traseira com o nível de potência que esse carro tem. Esse carro hoje tem 475 cavalos na roda com 0,8 de pressão. É um carro que me traz aí um prazer em termos de dirigibilidade e me traz assim muitas lembranças boas de como que eu descobri ele como um carro rápido, né? Rápido dentro das minhas limitações como piloto, eu não sou um piloto profissional, mas eu tive aí momentos muito interessantes com esse carro. Uma das coisas que mais me chama a atenção hoje com esse carro é meu filho mais novo, que é apaixonado por esse carro. Então ele chega toda vez que eu boto ele na garagem, papai, liga o carro que eu quero escutar. Então o Davi é o meu filho mais novo, ele tem 4 anos. Então eu percebo a paixão que eu tinha
quando pequeno, é a que ele tem. Esse projeto ele não nasceu assim, né? Ele foi um carro turbo com um motor original e câmbio original. Uma das limitações é que ele era um motor que tinha sido reparado pela uma oficina mecânica aqui em Porto Alegre, e eles tinham instalado, ao invés de trocar os pistões, eles encamisaram o motor, e aí uma das camisas cedeu, o motor acabou não suportando, a gente teve que abrir o motor, e aí a gente já tinha esse motor guardado. Na verdade, esse motor que está debaixo do capô foi um presente do meu irmão. Ele conseguiu fazer uma negociação com o cliente, ele adquiriu esse motor e nós colocamos esse motor no carro. Eu acho que uma das maiores dificuldades é, primeiro, porque não existe uma solução pronta para esse tipo de carro. Quando eu comecei a fazer, hoje tem muito mais solução, porque existem empresas nacionais que fabricam as bielas, que fabricam os pistões forjados, tem solução de embreagem, tem muita solução, principalmente porque é um carro hoje largamente utilizado no drift. Então hoje tem muita solução, até para suspensão. Quando eu comecei esse projeto, né, há 14 anos atrás, essas soluções só existiam fora do Brasil. Então o primeiro problema era trazer as coisas de fora. Mas eu acho que tudo com um bom planejamento, uma certa paciência, e aí uma capacidade correta de investimento, porque a pior coisa é gastar 2 vezes para fazer a mesma coisa. E eu nunca precisei fazer isso nesse carro, então eu sempre escolhi aí o alvo certo de como gastar e o que fazer para ter o melhor resultado possível nesse carro. Então, assim, houveram algumas dificuldades, sem dúvida, enfrentadas aí principalmente por quem executou o projeto, que foi meu irmão, mas eu considero um carro que tem muita solução no mercado e um carro muito robusto. Eu costumo comparar que esse é o Supra que a gente pode ter no Brasil. Bom, falando da ficha técnica do carro, eu já falei, é um motor S50B30 da BMW americana, ou seja, ele tem uma única borboleta. É um motor que não é muito diferente do M50, o cabeçote é o mesmo, o bloco é o mesmo. A principal diferença seria o valve train original da BMW, que esse aqui já foi substituído. Eu uso uns comandos de válvula com um pouco mais de duração e um pouco mais de lift, inclusive mais do que M3. Ele tem cargas de mola maior, eu uso mola de válvula com mais cargas, são molas duplas, não uma única mola como é original o motor M50 e o S50. O cabeçote foi feito pelo Stumpf, as válvulas são uma fabricação dele. Na verdade, as válvulas são aqui MTR e ele que fez toda a usinagem e montou o cabeçote. O cabeçote não tem um nível de retrabalho muito grande, o cabeçote é bem próximo ao original. O meu irmão fez algumas coisas, o Stumpf só verificou e fez uma boa montagem, mas é um trabalho do Stumpf no cabeçote. Os pistões são a FP, aliás, foi um trabalho muito legal que a FP, porque ela customizou os pistões do jeito que eu queria. Eu tive uma dificuldade, quando esse carro migrou de ser um carro de track day para ser um carro de rua, eu tinha uma dificuldade do carro ser prazeroso para conduzir em baixas rotações, em condições, por exemplo, eu moro num condomínio que é 20 km por hora, então em segunda marcha o carro fica 1.200 RPM. Então eu precisava de um carro que tivesse um melhor resultado em termos de dirigibilidade e economia. E para isso eu acabei modificando a geometria da câmara de combustão, voltando mais para o que era original, porque eu tinha, na verdade, o primeiro erro foi o que eu cometi, eu tirei taxa do motor, mas eu tirei a altura de compressão, eu tirei o squish, que é a turbulência da câmara de combustão. E no momento que eu refiz o projeto do pistão, junto aí com o pessoal da FP, a gente retomou isso e hoje é um carro que consegue ter uma dirigibilidade muito boa nessa demanda de baixa carga, né? Então eu acho isso primordial para um carro que passou a ser um carro de rua. As bielas são americanas, são Eagle, o virabrequim é original, bomba de óleo é original, um coletor de escape da SPA, por questão de facilidade, a válvula Wastegate é a da FTX e o turbo um Master Power Ball Bearing com rolamento de cerâmica, 61 de compressor e 64 de eixo. Então é um turbo que eu considero adequado para esse carro, né? É um turbo aí para 600 cavalos, tem hoje 475 de roda, com 1,1 kg mais ou menos que ela chega mais ou menos uns 550 de roda, que é o limite do turbo. Os injetores de 80 libra-hora da Bosch,
A embreagem é uma embreagem Tilton de 3 discos que foi modificada pela Ceramic Power. O câmbio é um câmbio ZF315 da M3. Freio eu uso 330 mm na frente, traseiro original, uma pinça de 8 pistões da D2. Suspensão é um kit que eu trouxe de fora, eu trouxe dos Estados Unidos, foi em 2012, quando eu morei lá, eu tive um acesso com algumas oficinas, eles eram representantes dessa marca, a Megan Racing, e aí eu trouxe esse kit de coilover para BMW E36. Ela tem algumas barras e algumas modificações na suspensão, que foram construídas algumas pela RC Racing, que é a oficina do meu irmão, e outras barras a gente trouxe de fora aí de marcas variadas. Tá? Hoje ela utiliza esse jogo de roda aí, que é uma réplica das rodas da M5 E39, mas a minha paixão são as BBS, que apareceu em outros vídeos, até achei legal aí, ela tá hoje com as rodas pretas aí, porque a gente fez um track day um ano atrás, no Autódromo Tarumã, e eu participei com ela, e daí eu queria ter uns pneus um pouco melhor, e umas rodas não tão largas, e aí a gente acabou deixando essas rodas aí. Uma das modificações que eu fiz em relação ao carro original, eu tive que tirar o ar-condicionado em função da posição do turbo, ficava muito apertado, eu não tinha espaço para colocar o filtro de ar, então ficou um pouteria pouco apertado, teria que construir um coletor de escape, que essa talvez pode ser uma demanda futura para o carro aí continuar na rua. Utiliza um intercooler que foi fabricado pelo meu irmão, ele pegou uma caixa de Audi S2 e modificou as tampas, a parte eletrônica, né? Essa é a minha praia, né? Ele tem uma FT550, utiliza as bobinas originais, uma Spark Pro 6. Entre os recursos aí que a gente utiliza, aí, que eu acho que é muito interessante, às vezes a pessoa não dá muito valor, eu uso o controle do Vanos, do comando variável, pela própria FT. Isso dá uma modificação bem interessante aí na curva de torque do motor e na resposta do spool da turbina. Eu fiz o teste mais ou menos há um mês atrás, com os 100 Vanos, o spool da turbina se altera quase 1000 RPM mais cedo quando o Vanos está acionado. Então melhora muito a curva de torque em relação a espular a turbina, e a entrega de torque do motor fica muito interessante. Em relação a dica sobre quem vai iniciar um projeto qualquer que seja, não interessa se vai ser um Gol, um Fusca, um Chevette, uma BMW, uma Porsche, o que for. Eu ministro um treinamento que é o nível 1, e a parte inicial a gente fala em projeto. E quando a gente fala de projeto, um dos primeiros erros que o pessoal comete é a falta de planejamento para a execução do seu projeto. Quanto mais a gente planeja, quanto mais a gente se preocupa na escolha dos itens, na escolha, inclusive, da mão de obra que vai executar uma instalação de uma eletrônica, da mão de obra que vai montar o motor ou que vai fazer a suspensão, entre outras questões, eu acho que planejamento é a primeira preocupação de um projeto. Eu vejo que as pessoas no segmento de performance hoje no Brasil cometem um erro, querem começar a casa pelo telhado. Isso é um problema que não entendem direito aí sobre, ou não estudaram corretamente sobre o projeto deles e já querem sair executando. Então é muito fazejamento e pouco planejamento. E isso acaba gerando aí uma dificuldade na execução desses projetos, porque eles se tornam muito longos, tá? Então, a primeira coisa é planejamento. Segundo, é um foco específico no projeto. Esse carro agora é um carro de rua, o foco dele é um carro de rua. Ele é um péssimo carro de track day, um péssimo carro de arrancada. Se ele fosse um carro de arrancada, ele seria um péssimo carro de rua. E se ele fosse um carro exclusivamente track day ou time attack, ele seria um péssimo carro de rua e um péssimo carro de arrancada. Além do planejamento, a gente tem que entender qual é o objetivo específico do nosso projeto, o que a gente quer que nos dá mais prazer em relação ao projeto do carro. Outra questão muito importante, estabelecer um cronograma de execução. Carros clássicos, ou antigos, ou customizados, como queiram, eu vou precisar de um trabalho de funilaria, eu vou precisar de um trabalho de mecânica para construção, eu vou precisar de um trabalho de motor, eu vou precisar de um trabalho na parte elétrica. Então eu vou ter que dividir o meu cronograma e, em paralelo ao meu cronograma, eu tenho que ter um orçamento para ter uma ideia de quanto eu vou gastar em cada fase do projeto. E as pessoas, por não irem direto para a emoção e não trabalharem com a razão, descobrem, né, algumas lacunas nesse processo muito tarde, onde já entregaram erroneamente muito dinheiro ou já investiram muito dinheiro nos lugares errados, e aí quando realmente precisava do recurso, não tinham recursos financeiros ou até mesmo tempo
ou de pessoas para executar. Então, planejamento, objetivo, cronograma e orçamento. Essas seriam as minhas 4 dicas para quem vai fazer o projeto de qualquer brinquedo motor esporte. Não interessa se é uma moto, se é um jet ski, se é um carro de arrancada, se é um carro de circuito ou um carro customizado de rua. Bom, em relação dos projetos que eu ainda pretendo realizar, tem 2 coisas que parece que fazem falta na minha garagem, digamos assim, ou nos meus projetos motor esporte. Primeiro, eu tenho uma paixão muito grande por motores V8. E eu nunca tive um carro V8. Então, lembrando aí daquela fase lá com meu pai, né, de convivência com muitos motores V8, meu pai sempre gostou muito. Eu tenho essa lacuna, hein, digamos, eu tenho vontade de fazer um carro V8. E uma das minhas paixões dentro da BMW, meu pai teve 3 BMWs clássicas no decorrer aí da vida dele, e dos BMWs que eu acho extremamente clássico para quem gosta da marca é uma BMW E30. Então eu consegui em 2019 adquirir uma E30 2 portas, e eu adquiri também um motor V8 BMW para colocar nessa E30. Então se falta alguma coisa, é exatamente esse carro. Quem vai me ajudar nesse projeto, sem dúvida, é meu irmão. Pô, mano, me ajuda a montar o brinquedo, eu tô esperando por ti só, tá? Só desde 2019, brincadeira. Não, ele tem muito trabalho e realmente encaixar um carro desse tem que fazer, como eu falei, né, o cronograma. E já existe o planejamento, já existem parte dos itens que foram adquiridos, mas é um processo que o cronograma tem que ser executado, tem que desmontar o carro com a mecânica que tem, colocar essa mecânica nova, fazer o carro funcionar, conseguir andar com o carro, e aí vem outras questões de freio, suspensão, entre outras coisas. Então é um projeto que é muito difícil de ser executado no prazo que a gente gostaria, mas essa aí está dentro dos meus sonhos. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, e não esqueçam aí, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, dê uma força para nós aqui. E outra questão é agradecer algumas pessoas que estão envolvidas de alguma forma. Primeiro, meu pai pela paixão por automóveis, né? O meu irmão, por ter me ajudado a construir isso aqui. Pro Anderson, que segundo ele, foi ele que me ajudou, ele que disse que era para comprar esse carro, e ele teve uma parcela muito grande aí de influência na escolha desse projeto. Mas tem muita gente aí que ajudou, muitas marcas que ajudaram, Stumpf, Master Power, inclusive a gente tem um excelente relacionamento com essas indústrias, AFP, Ceramic Power, então assim, todas as vezes a RS Performance. Então assim, hoje a gente está num momento do segmento de motorsport que a gente tem muitas empresas nacionais que pode nos proporcionar aí muitos prazeres no segmento automotivo. E eu não poderia deixar de esquecer da principal delas, que é a Foiltec, que é a empresa onde eu trabalho desde 2008, e eu tenho uma paixão muito grande de trabalhar nesse lugar. Muito obrigado, pessoal.